Pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês, minha gente? Como é que vocês estão? Estamos aí, né, mais uma vez, a nossa luta, né, esperando que as coisas melhorem, mas vamos caminhando, né? Devagarinho a gente chega lá, devagarinho as coisas melhoram. Pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre o artista Leonardo da Vinci, né? Inclusive a atividade de vocês na página 46 é sobre Leonardo da Vinci, para vocês responderem na página 47. Então hoje eu vou falar um pouco sobre Leonardo da Vinci para vocês, tá certo? Vou falar aqui, vou ler um pouco para vocês sobre ele. Leonardo da Vinci, a busca do conhecimento científico e da beleza artística. Leonardo da Vinci nasceu no ano de 1452 e morreu no ano de 1519. Era dotado de um espírito versátil que o tornou capaz de pesquisar e trabalhar em diversos campos do conhecimento humano. Leonardo da Vinci era o que se chama de polímata. Polímata. Que o que é isso, professor? Polímata é a pessoa que estuda várias coisas ao mesmo tempo, né? Estuda biologia, estuda ciências, estuda física, estuda química, estuda astronomia. Isso é um polímata, né? Aos 17 anos esteve em Florença e foi aprendiz no estúdio Verrocchio. Escultor e pintor já consagrado, em 1482 foi para Milão, onde se interessou por questões de urbanismo. Ele queria ajudar a organizar as cidades, né? E fez um projeto para a cidade. Concebeu uma rede de canais e um sistema de abastecimento de água e de esgotos. Previu ruas alinhadas, praças e jardins públicos. Por volta de 1500, dedicou-se aos estudos de perspectiva óptica, né? A arte produzida pela visão. Proporções e anatomia. Nesta época, produziu inúmeros desenhos acompanhados de anotações e os mais diversos estudos sobre proporções de animais, movimentos, plantas de edifícios e engenhos mecânicos. Da Vinci manifestou grande interesse pela anatomia humana e procurou reproduzir com realismo o corpo humano. Ao vermos representações como criança no útero, porém, precisamos levar em conta os conhecimentos científicos da época. Vejam que é interessante, minha gente. Leonardo da Vinci, já naquela época, né, fazia esse tipo de desenho. Esse desenho que Leonardo da Vinci representa uma criança no útero da mãe, né? Então veja, é um desenho de anatomia, né? Anatomia é o estudo do corpo humano, né? Então veja que Leonardo da Vinci já era uma pessoa muito avançada para a sua época, né? Na pintura, da Vinci produziu pouco. O afresco A Última Ceia, no convento de Santa Maria della Grazie, em Milão, e cerca de 15 quadros, entre os quais se destacam a Anunciação, Mona Lisa, Santana e a Virgem e o Menino. Então vejam, alguns quadros de Leonardo da Vinci, né? Nós temos aqui, ó, a Mona Lisa, que é o mais famoso, a Anunciação de Maria, que é o quadro que representa o anjo, né, falando com Maria, para dizer que ela está grávida, né, de Jesus. Aqui nós temos, ó, A Última Ceia, que é um dos quadros mais famosos. Leonardo da Vinci representa a ceia de Jesus. E aqui nós temos, ó, a criação. Então nós temos essas obras, né, representam o quê? Representam uma inovação para a época, né? Leonardo da Vinci era um homem chamado de vanguarda, né? Um homem de vanguarda. O que quer dizer isso, professor? Um homem à frente do tempo dele, né? Leonardo da Vinci era um homem moderno, era um homem de mente aberta, de ideias modernas, muito à frente para a sua época. A época de Leonardo da Vinci, o mundo da arte, da ciência, da sociedade, estava vivendo o chamado Renascimento, né? A gente chegou a ver alguma coisa sobre isso. E o Renascimento foi um período de, como posso dizer, efervescência, de surgimento de ideias na sociedade, de novos conceitos. Foi uma época de renovação, né? Mas, embora fosse uma época de renovação, a religião, a igreja, a sociedade, os reis
tinham muito controle e poder sobre as pessoas. Por isso, as pessoas não tinham tanta liberdade de expressão como tem hoje, né? Hoje as pessoas podem falar o que elas quiserem, falar o que elas pensam. Nessa época aqui, na época do Renascimento, não era bem assim, né? As pessoas estavam bem limitadas à vontade da igreja e à vontade dos reis. Então, era uma época que se tinha pouca tecnologia, né? Para vocês terem ideia, o livro era um artigo de luxo, pouquíssimas pessoas tinham um livro. O livro ele era encomendado, né? Você encomendava o livro. O tipógrafo, que era a pessoa que, né, fazia o livro, né? Ele tinha toda uma técnica, ele fazia a capa do livro de couro, as folhas do livro eram costuradas para durar anos, né, décadas, e as folhas não se soltarem. As letras eram feitas com uma tinta, né, da melhor qualidade. As tintas eram feitas à mão, né, eram copiladas. Quem fazia os livros eram os mosteiros, eram os padres, né? Então veja a que ponto chegava a coisa, né? Pouquíssimas universidades, pouquíssimas faculdades, a escola era algo raro, minha gente, raro. Escola só quem estudava era rico. Geralmente você aprendia em casa, né? Um professor, que era chamado preceptor ou tutor, ia até a casa da pessoa e lá o pai e a mãe pagavam, né, para aquele preceptor, para aquele mestre ensinar o filho em casa. E ele aprendia em casa, não havia escola. Então veja que realidade que Leonardo da Vinci viveu e cresceu, né? Mas mesmo assim, Leonardo da Vinci, minha gente, ele é considerado um dos maiores artistas da história, né? Por quê? Porque Leonardo da Vinci, mesmo com tanta limitação, mesmo com tantas restrições, Leonardo da Vinci ele encarou o mundo, né, de frente, seguiu adiante, mesmo com as dificuldades, e produziu arte. Veja que ele não era só artista, ele produzia também invenções. Leonardo da Vinci ficou conhecido por ter criado, né, o projeto de um submarino, isso no ano de 1500, né? Veja, naquela época, Leonardo da Vinci também ficou conhecido por ter feito um projeto de um helicóptero e também de um avião. Então era um homem muito à frente do seu tempo, né? Veja, a Mona Lisa, ela é o quadro mais famoso, né, do Leonardo da Vinci, também é conhecido como Gioconda, né? E muito se fala assim, se pensa que o quadro, né, da Mona Lisa, que na verdade era um homem, né? Na verdade não era uma mulher. Por quê? Porque antigamente você não retratava rostos de mulheres nas obras de arte, a não ser que essas mulheres fossem deusas ou então fossem figuras assim simbólicas que representassem a alegria, a feminilidade, a compaixão, a ternura, né? Mas você pintar o rosto de uma moça era um escândalo, né? Naquela época era um escândalo. Quem encomendava os retratos, né, os nobres, as pessoas ricas, pediam retratos seus também, de mulheres, de moças. Aí tudo bem, se você fosse fazer um quadro, um retrato, pintar um retrato de uma moça, entregar ao pai dela, para o pai dela pagar você, isso podia. Agora, eu quero fazer um quadro daquela moça ali porque eu achei ela bonita, mas para quê? Não, para eu ter em casa o quadro dela. É o quê? Você tem em casa o quadro de uma moça que não encomendou nada a você, que não pediu nada a você, essa moça não é nada sua, você quer ter o quadro dela? Não. Se você fizer isso, você vai ser preso e o seu quadro vai ser destruído. Então estão vendo em que mundo Leonardo da Vinci vivia? Um mundo ainda muito primitivo, né? Muito limitado. Então veja, minha gente, na aula de hoje a gente aprendeu que Leonardo da Vinci foi um homem à frente de seu tempo, foi um homem de vanguarda, foi um artista, foi um engenheiro, foi um cientista, foi um pensador, foi um filósofo, foi, deixa eu ver o que mais, foi um astrônomo. Então veja quantas coisas Leonardo da Vinci foi, né? Um polímata, como a gente chama, né? Então, minha gente, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco.
Façam atividade da página 46 e 47. 46 é para ver, 47 é para responder. Responda no livro, tá certo, minha gente? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Sexta-feira vamos ter aula, viu? Tô com saudade de todo mundo.